A Braide nos colocou em mute. Bom dia. Bom dia, Rian, tudo bem? Agora sim. Eles que controlam se vai for em mute ou não. Entendi. Até porque está correto. Imagina, Alexandre, não vai parar de falar nunca? Bom dia, gente. Bom Eu dia. posso colocar aqui, mas vocês também podem, tá? Eu só coloquei no mute por enquanto, só para antes da gente começar. Mas quando vocês quiserem botar por vontade própria, também podem, tá? Você tá escutando bem a gente? Sim, tá ótimo. A imagem e o som são perfeitos. E o meu som não tá abafado? Porque eu tô com o microfone e tá aqui, ó. Não. Tá bom o som? Tá. Ai. Eu vou fechar o e-mail aqui, porque eu conheço o meu e-mail. Oi, Ale. O Ale está em Cajamar. Eu estou em Cajamar. No estacionamento, né? Não, aqui está muito calor lá dentro. E o vírus propaga muito em local fechado também, então eu fiquei com medo, vou ficar aqui fora. Porque senão eu ia ter que usar máscara. Ai. Bom dia, Bruno. Bom dia, time UPS. Como é que vocês estão? Bom dia. Tudo ótimo. Tudo super Maravilhosamente bem. Que bom. Que bom que está todo mundo com saúde e radiante para mais um dia, né? Vamos em frente. Exatamente. Ai. Saúde a gente acha que tá, né? A gente vai descobrir depois de tanto tempo de quarentena. Saúde mental. É verdade. Só tem que ver se essa chuva vai pegar a gente, né? Como diz o presidente ontem, né? É igual chuva, todo mundo vai pegar. Agora, resta saber quando, né? As frases de impacto são incríveis. São análises profundas. 60 mil pessoas morrendo é igual chuva, porque todo mundo morre na chuva. Outro dia choveu aqui, morreu pelo menos uns 20 na rua. É incrível. Com certeza. Bruno, a gente Vamos esperar consegue... só mais um pouquinho, então, a gente já inicia. O pessoal está se conectando daqui a pouquinho. Tem 9 minutos ainda aí. Mas você que libera para abrir, fora nós, só tá nós aqui, né? Não corre risco de entrar ninguém antes. Não entra. Não entra. O pessoal já está entrando aqui, já tem gente assistindo a gente, mas vai ficar só a gente mesmo, que vai participar da discussão. Escutando? Oi? Eles estão escutando? Sim, já estamos ao vivo já para eles. A gente só vai esperar para começar efetivamente o conteúdo daqui a pouco, porque o pessoal entra daqui a pouco. Então vocês fiquem quietos. Vou pôr no mudo por enquanto. Eu vou ligar o ar aqui que deu até calor. Ai. Pessoal, pode continuar conversando, tá? Só porque estão assistindo, a gente pode falar de outras coisas. É isso aí. Eu não sei onde vocês
que região vocês estão localizados agora, mas onde eu estou tá um ventaval. É isso que eu ia perguntar. Vocês ficam todos, vocês três, em São Paulo ou não? Sim. Entendi. Deve ser reflexo do ciclone lá do sul, né? Falaram que isso vai que eu ter tô outro. comentando. Tá Justamente que foi forte. falado que, apesar que amanhã até tem previsão de uma chuvinha em São Paulo, mas coisa bem leve, mas por conta do outro ciclone que atingiu lá o sul e está subindo. No litoral teve reflexo também, pelo que eu percebi. Na costa na tá semana mais... passada. E essa semana foi diferente, o ciclone não é da mesma forma que o outro, a força, a intensidade, mas ainda assim o litoral de São Paulo vai sofrer mais. Hoje, o vento que a gente está sentindo aqui, que realmente está ventando forte, lá embaixo está bem mais forte e tem ondas bem grandes. Tá bom para descer para surfar, né? Com certeza. Se a praia estiver aberta, acho que a maioria já estão abertas, né? Ultimamente, praticamente está tudo aberto. Quem te ouve falando acredita, né? Não, lógico, né? Tipo, já foi a época. Hoje em dia... não dá mais. E o time UPS, a maioria do pessoal do escritório está em home office ainda? Sim. A todos? Todos. De escritório, todos. Sem previsão de retorno? Sem previsão de retorno. Temos um plano de retorno já desenhado, mas não está aprovado, inclusive, corporativamente, porque precisa garantir um monte de processos e procedimentos que devem ser aprovados por eles, globalmente, inclusive. Garantir a segurança de todo mundo, né? E mundialmente deve ser esse movimento, né? Exatamente. Na verdade, como a operação é essencial e a operação não parou, a intenção do administrativo home office é justamente para nós colaborarmos a não aglomeração, né? Para não proliferar, de fato, esse tema. Então, a UPS entende de que, essencialmente, operativamente, você não vai parar, porém, os outros a gente precisa, na conscientização, fazer diferente, né? Nessa colaboração. Legal, bacana. E a minha apresentação acabou. Bom, e foi. E basicamente são esses os pontos principais. Eu faço isso de vez em quando para quebrar o gelo, que vocês estavam muito sérios, sabe? E olha que não estava combinado, hein? Esse negócio de fazer live, é coisa de youtuber, né? Vou ver se eu me sair bem, eu tô pensando numa nova carreira já. Mudar de carreira. Influencer. Não, o que esse pessoal ganha de dinheiro hoje em dia é brincadeira, né, meu? É incrível, né? É um negócio maluco, né? Você vê que é uma coisa que prolifera, daqui a pouco a pessoa já tá na televisão, você fala, de onde saiu essa pessoa? Não, ela tem 12 milhões de seguidores. Eu falei, como assim, pô? O status que a pessoa ganha, a importância que ganha, em vários aspectos que você nem necessariamente são da área que eles tratam, ou seja, eles podem falar qualquer coisa livremente, mas com tantos milhões de seguidores, fica importante. E é o que você falou, né? A gente pode até fazer uma enquete, aproveitando hoje, se temos esses skills e habilidades para a audiência. O que eu notei, o que reclamaram aqui em casa, olhando, foi a falta de uma luz específica. Falaram que eu tenho que comprar uma luz redonda que fica por trás para eliminar o brilho. Pois é. Tem que adaptar as tecnologias em casa agora para parecer mais bonito. Não dá para dizer que é uma carreira que dá para começar sem investimento. Tem que ter um bom celular e uma luz. Com certeza. E legal que esse pessoal aí começa a formar opinião, né? Opiniões super aprofundadas e os seguidores vão, que é uma maravilha, né? Em torno dessas pessoas. É uma loucura, né? Aliás, se você criticar uma opinião, você tá morto. Tá morto, você é cancelado. Eu aprendi esses dias, né? Não sou nem tão velho assim, mas aprendi esses dias o cancelamento na internet. Falei, meu, que negócio de cancelamento é esse? Como assim, né? E quando você é uma pessoa que é cancelada ou bloqueada, você ainda expõe que, tipo, você chegou no nível de irritação que a pessoa notou você, porque o cara tem 100 bilhões de seguidores, né? Quando ele nota você ficou especial. Você já pode abrir seu próprio canal. Se ele fosse um país, ele seria talvez o 10º país mais populoso do mundo, né? De tantos seguidores. Pois é, exatamente. Ai.
É isso aí, né, pessoal? Vamos só esperar mais alguns minutinhos, que a nossa audiência está subindo. E aí a gente já inicia, até para a gente respeitar os horários aí, que todo mundo tem agenda corrida, né? Sai de uma reunião, vai para outra, não tem a desculpa mais do trânsito para chegar atrasado, né? Não. Verdade. Então, isso acabou os intervalos, né, entre reuniões. Agora é uma entre outra. Inclusive, estamos aprendendo como é que marca reuniões, né? Porque é tão uma sequente na outra que não dá tempo até de tomar água, de respirar. Então, aprendemos que tem que ter 5 minutos a 10 minutos entre uma e outra. Intervalo, com certeza. Sem dúvida. Eu acho que a gente já está com uma audiência bem boa para a gente, pelo menos, iniciar. Eu fazendo a parte de abertura só, se tiver ok para vocês. Tá perfeito. Então, eu vou já iniciar, porque eu acho que a gente está com um quórum bom. Tem bastante associado, nós estou vendo aqui pela lista, até por alguns nomes eu já conheço. Bom dia para todo mundo aí oficialmente, né? Bom dia para os nossos associados, os clientes UPS que estão com a gente aqui nesse webinar em parceria da Abraid com esse time UPS, que é um time de peso. Eu queria primeiro agradecer em nome da Abraid a Nadir, o Alexandre, o Cristiano e toda a equipe da UPS que não só está aqui com a gente hoje, mas que trabalhou para a gente colocar essa parceria de pé. A gente vem conversando aí, se eu não me engano, desde o final de abril, comecinho de maio, para colocar essa parceria de pé e trazer uma oportunidade para o nosso associado ter um serviço de altíssima qualidade, de altíssimo nível, reconhecido globalmente, com vantagens econômicas, financeiras, que nesse momento de pandemia é fundamental para essas empresas, às vezes até para a sobrevivência delas, né? Então, eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial a vocês, dizer que a Abraid tem buscado para o seu associado, nesse momento de pandemia, fazer o máximo possível para auxiliar esses associados. A gente sabe que as empresas aí estão lutando muito para sobreviver, né? Então, a parceria com a UPS, assim como outras em outras áreas, a gente já também vem fazendo, ela vem para agregar e trazer aí uma oportunidade para o nosso associado, tá? Por isso que a gente planejou esse webinar justamente para a gente falar um pouco não só dessa parceria, mas também trazer um pouco da discussão sobre como as cadeias logísticas globais foram alteradas pela pandemia, né? E ninguém melhor do que um operador logístico global com o tamanho e relevância da UPS para falar sobre esse assunto, para nós que não somos especialistas, né? Apesar de nós termos aí uma grande quantidade de empresas importadoras e até algumas exportadoras dentro do quadro de associativo da Abraid, a gente não tem conhecimento aprofundado da logística global e até nacional. A gente passou a ter um pouquinho mais agora na pandemia. Só para vocês terem uma ideia, e aí eu não vou entrar em alguns tópicos que eu iria entrar, porque eu sei que vocês vão falar disso, a gente discute mais lá na frente, mas só para vocês terem uma ideia, a Abraid vem trabalhando desde o final do mês de março, começo do mês de abril, junto com um comitê de crise do setor da saúde, com 15 associações aproximadamente, nessa área de logística, né? Então, através desse comitê, nós conseguimos reuniões muito importantes com a ANAC, com a Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura e, mais posteriormente, se eu não me engano, no final do mês de maio, até com o próprio Ministro da Infraestrutura, justamente para levar as dificuldades que o setor de saúde estava passando, né? E aí a Abraid teve um papel relevante porque foi porta-voz desse grupo de 15 associações que reunia associações de laboratório, associações de hospitais, associações da indústria, né, que tem um papel muito importante nesse momento na importação de insumos.
um porta-voz da indústria farmacêutica, inclusive, que traz muito insumo de fora, especialmente da Ásia, né? Então, a gente até tem visto uma discussão recente de falta de medicamento para intubação de pacientes nos hospitais. Então, a gente conseguiu fazer essa reunião com o ministro, conseguiu levar as demandas. Na nossa visão, a ANAC e o próprio Ministério, até pela situação das empresas aéreas no Brasil, agiu com uma rapidez, né, para dar algum tipo de suporte para essas empresas e garantir também que o sistema logístico, pelo menos no âmbito doméstico, funcionasse bem, né? Tivemos a malha aérea essencial, que, óbvio, teve reclamação, teve cancelamento, mas, enfim, era uma malha possível naquele momento. A gente teve a liberação, por exemplo, do transporte de carga por táxi aéreo. A gente não conseguiu mensurar o impacto disso na operação dos nossos associados. A gente acredita que poucos usaram, né, porque tem aí as suas dificuldades também. A gente teve uma série de facilitações, né? A gente começou a ver, e até um pouco do que vocês vão comentar, eu acho, aviões de passageiro transportando carga na cabine de passageiro, né, por conta dessa liberação. Então, a gente participou, de certa forma, de todas essas interlocuções com o governo para levar as dores, e a gente entende que isso ainda não está 100% normalizado. É óbvio que vocês da UPS vão trazer um panorama mais atualizado para a gente também. E a gente continua, com certeza, monitorando e trabalhando para normalizar isso, e por isso até que a gente buscou a parceria com a UPS, né? Uma forma de não ficar só batendo na porta do governo, exigindo que o governo faça alguma coisa, mas também buscar o setor privado que atua nessa área, justamente para oferecer uma oportunidade para o nosso associado. Então, eu queria só apresentar os nossos parceiros, nossos convidados de hoje para vocês que estão assistindo. Hoje a gente está aqui com um time, como eu já disse no início, de peso da UPS. Então, eu tenho aqui o Alexandre Rodrigues, que está com a gente, diretor de vendas na área de healthcare global e logística, né? Tem 15 anos na UPS, já passou por posições no exterior também na área. Depois o Alexandre pode falar um pouco mais da experiência dele. Bem-vindo, Alexandre, obrigado. O Cristiano Rian, se tiver errado, me corrija, Cristiano, na pronúncia do seu sobrenome, diretor de contas globais de healthcare para a América Latina, tem mais de 27 anos de experiência no setor de logística. E a Nadir Moreno, que é presidente da UPS do Brasil. Até eu estava dando uma olhada aqui, Nadir, na tua bio um pouquinho antes. Você está na presidência na UPS desde 2007 aqui no Brasil, é isso? Sim. Caramba, tem bastante tempo. A primeira presidente mulher executiva no Brasil da UPS, não é isso? Exatamente, Bruno. Legal, muito parabéns, viu? Um orgulho Obrigada. ter você conosco aqui. Tem 28 anos de experiência na UPS, na empresa, então é uma longa carreira, brilhante carreira, e também tem atuação na ABRAEC, que é a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Internacional Expresso de Cargas, né, na presidência da associação, e do LID Mulher. A Abraide é afiliada ao LID também, a gente participa de bastante coisa lá, então é mais uma sinergia que a gente tem. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Então, eu acho que só para fazer essa breve introdução para vocês, não vou tomar muito mais o tempo, a gente está com uma audiência muito boa. Eu já queria inicialmente passar a palavra, então, para o Alexandre. Aliás, se vocês quiserem fazer as primeiras considerações, fiquem à vontade. E logo na sequência eu já passo para o Alexandre para a gente ir direto para a apresentação, para o conteúdo. Quem tiver interesse em fazer perguntas, a gente tem um botão de Q&A aqui embaixo. Então, vocês podem mandar tanto pelo Q&A aqui, que eu consigo visualizar, quanto pelo nosso número de WhatsApp da Abraide, que é o 11 943910269. A gente recebe a pergunta e aí a gente vai endereçando mais ao final, depois da exposição que a gente fizer aqui, tá bom? Então, a palavra está com vocês. Se o Alexandre me permite, Bruno, eu gostaria somente, em nome da UPS, agradecer. É uma honra, na verdade, estar aqui participando desse webinar com vocês, ter a oportunidade de poder dividir e passar informações de suma importância para essa indústria e esse segmento, que é um dos pilares dos segmentos, tanto corporativo como global, e aqui no Brasil, da UPS também. E dizer para você que, para nós, é um prazer estar nessa parceria e poder fazer parte das soluções
sobre as necessidades específicas e entender exatamente quais são os pontos que a gente pode poder atuar numa solução específica junto aos clientes, junto a essa indústria específica. Depois eu vou estar falando especificamente na minha parte, mas eu só queria agradecer que, de fato, a gente está muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Obrigada. Legal, Nadir. O prazer é todo nosso e estamos juntos nessa. Como dizem, estamos juntos nessa. Estamos juntos. Alexandre? Bem, realmente agradecer a oportunidade e eu acho que é um tema extremamente relevante no momento que a gente está passando, né? Refletindo um pouco sobre esse tema e essa oportunidade, queria agradecer até por a gente poder conversar e realmente esse é o enfoque. A gente está acostumado a falar muito no nosso dia a dia e expor a história já quando ela passou. É bem diferente você conversar e expor a história que você está vivendo, porque nós, na verdade, não sabemos em que momento nós estamos, nós não sabemos em que momento dessa onda nós estamos, se vai haver uma segunda onda, como isso vai impactar. Ninguém aqui, com certeza, viveu a pandemia mais recente antes dessa, que foi em 1919, então, sem dúvida, tudo é novo para nós, tudo nos está trazendo uma série de questionamentos da forma com que a gente vinha gerenciando nossos processos no dia a dia, porque tudo que a gente tinha estruturado mudou. Tudo que a gente estava acostumado a fazer, da forma que a gente estava acostumado a fazer, mudou. E não é um exercício de futurologia, porque obviamente a gente tem algumas ideias de como as coisas devem caminhar, a gente tem algumas expectativas, mas sem dúvida a gente ainda não tem uma certeza do que estar por vir e como as coisas vão se acomodar no futuro. Então, para iniciar, se puderem passar para o próximo slide, para a gente pelo menos ter uma ideia de qual era nossa visão de como nós estávamos fazendo a gestão da nossa logística, né? Como a gente estava trabalhando a nossa cadeia de suprimento. Então, sem sombra de dúvida, durante muitos anos, não é novidade, depois da Revolução Industrial e tudo mais, a logística se tornou uma das principais áreas de redução de custo. Para isso, foi necessário muitas melhorias, adventos históricos que mudaram a forma de você movimentar a carga ao redor do mundo, e aí você chega num ponto em que você começa a buscar eficiência. Cada empresa tem uma forma de ver, a indústria farmacêutica é uma indústria que, por sua característica, até pela necessidade que existe e a responsabilidade, porque impacta vidas, você acaba sendo mais conservadora. E cabe, obviamente, em muitos momentos, a empresa de logístico, o operador logístico, tratar de ser um pouco mais pioneiros. Então, nesse aspecto, a nossa história, o nosso DNA é de pioneirismo em muitos aspectos, né? Uma empresa que nasce em 1907, fazendo distribuição em Seattle de encomendas e chega a um grande provedor logístico em todas as áreas de atuação. E trazendo esse pioneirismo, esse DNA de inovação, a gente sempre trabalhou muito em olhar essa cadeia de suprimento e entender como estava a eficiência. Então, nesse momento, antes da pandemia, o que nós víamos era uma busca sempre frequente pela redução de custo, já que nós conseguíamos ter uma cadeia de suprimento que atendia a necessidade naquele momento. Então, você não precisava mais manter um inventário muito grande, você não precisava se beneficiar de modais logísticos mais rápidos, você podia trabalhar com modais logísticos mais lentos, que geralmente trazem um custo menor, e você conseguia ter aí o atendimento ao seu cliente final. E esse era praticamente o panorama, onde a logística, como manter o seu histórico, o seu inventário, o seu produto e o seu atendimento, já estavam prontos, e aí o foco era realmente a redução de custo. Com a chegada da pandemia, tudo isso muda. Então, o que a gente vê? Bom, nós todos vivemos esses primeiros meses, né? O primeiro mês mais caótico, fevereiro, onde você não só vê cancelamento de voos, mas fechamentos de fronteiras importantíssimas. Então, obviamente, não era só mais uma questão de você não poder trafegar com pessoas pelo fato de realmente já não ter mais como, porque as pessoas não estavam podendo ir para outros países, como também você já tinha uma redução automática de voos. Então, toda a cadeia logística montada nesse momento começa a ter uma ruptura que você não tinha previsão. E aí você tem duas situações.
porque esse rompimento ele não se dá só no nível internacional, ele também se dá no nível local. E aí, não só você tem um estoque que chegou, foi liberado e você ficou com ele parado porque não conseguia mais distribuir, porque tudo começou a fechar, e depois, num segundo momento, já em março, você tem que começar a selecionar o que vai ser prioridade. E aí a prioridade é a vida. Então, nesse momento de março, o espaço que tinha era enfocado 100% em trazer o básico do básico para você realmente cuidar dos pacientes que estavam começando a se formar, né? Então, a gente já está com a pandemia migrando, saindo da China, indo para outros países. A gente vê a Europa, num primeiro momento, numa situação caótica, e aí o mundo inteiro, então, olha para a Europa. Porém, nesse momento a gente descobre que, mais uma vez, tudo que a gente tinha de certeza na cadeia de suprimentos, na parte de manufatura e produção, se tornou um grande desafio, porque praticamente tudo se produz na China. Então, eu acho que esse é um questionamento que eu não vou responder, mas com certeza para todos é uma pergunta que fica, porque será que esse modelo vai poder sustentar o futuro? Como a gente vai sobreviver tendo só um único país com a capacidade produtiva? Então, nesse momento em que a cadeia se rompe, em que tudo que você precisa está num local que estava extremamente numa situação muito difícil, você se vê que você tem que começar a pensar como você vai fazer a gestão, porque os pacientes seguiram. A pessoa que, aquele que tinha uma cirurgia eletiva, pode trocar a data, ajustar para diminuir o risco, mas tem situações que não pararam. Né? As pessoas têm os seus tratamentos e você precisava chegar lá. Então, a gente trabalhou muito, principalmente que muitos dos nossos clientes, e eu falo mais especificamente pela área do warehouse, que nós temos, muitos desses clientes da área da saúde, eles precisavam manter seus pacientes. Então, a gente trabalhou muito próximo a ele, revisando o inventário, priorizando isso, vendo o que podíamos fazer para apoiar. Nós vimos uma aceleração muito grande, muito rápida na área da saúde com relação a novos fármacos, por causa de que algumas possíveis cura, a gente sabe que não tem, mas um tratamento paliativo que ajudasse a minimizar, então, a quantidade de insumos, a velocidade que isso tinha que chegar no país e como a gente poderia participar e apoiar nessas necessidades. Então, a gente foi, pouco a pouco, trabalhando para que isso ocorresse. Mas, mais uma vez, a área de saúde, ela é muito responsável pelo que ela faz. Então, ter uma vacina é importante quando a gente espera que ela ocorra em algum ponto do ano que vem. A expectativa tem hoje mais de 100 vacinas em tratamento, em desenvolvimento, os estudos clínicos estão acontecendo, nós trabalhamos, estamos envolvidos em alguns desses estudos clínicos através da nossa área de logística específica para a área de ensaios. E aí também a gente tem trabalhado muito para entender como o governo, como todos os processos que estão sendo modificados vão ficar a partir desse momento. A gente sabe que existe uma série de ajustes, uma série de mudanças que vão sendo implementadas e que, mais uma vez, cada dia é uma situação. A gente já vem vivenciando situações que avançam um pouco, depois retrocedem novamente, e isso vai acontecer, pelo que a gente prevê, em várias áreas. Então, da nossa parte, olhando para a logística, do momento que iniciou a pandemia até o que nós conseguimos entender até agora, e pensando um pouco de como isso vai realmente ser daqui por diante, a nossa perspectiva está muito em ajustar a questão toda de como esse fluxo de processos, de procedimentos e de carga vai passar a ser realizado. E aí, obviamente, eu passo muito mais para o Cristiano, que o Cristiano tem essa visão, ele está trabalhando principalmente com a Latinoamérica e trabalhando muito com a visão global desses clientes, porque muitos dos clientes que estão na Latinoamérica são globais, e o Cris está muito envolvido nesse processo. Cris. Obrigado, Ale. Bom, em primeiro lugar, Bruno, eu quero agradecer a Braid, né, todo o empenho de vocês na organização, junto com a equipe de marketing da UPS. Gostaria de desejar a todos nessa chamada também que estejam saudáveis e tomando seus devidos cuidados. Eu tenho certeza que isso é parte da solução
que a gente está vivenciando. Mas, enfim, eu gostaria de aprofundar um pouco, acho que o Ale deu um panorama do que a gente viveu até agora, mas também tentar compartilhar experiências e, dentro dessas experiências, o que a gente conseguiu identificar, né, e tentar trazer a resposta de $1 milhão. E agora? Qual é o futuro? Eu tenho certeza que todo mundo está tentando buscar essa resposta, mas o que nós temos é o que foi vivenciado, as soluções impostas e como a gente está conseguindo seguir até agora e se preparar para situações similares futuras que possam vir a ocorrer, né? Mas acho que antes de pintar esse quadro, é importante também recapitular a situação, principalmente do transporte aéreo, que acho que não é novidade para ninguém, e não é necessário ser do segmento de logística, mas para saber que a importância do passageiro, né, no fluxo e movimento das aeronaves que estão circulando no mundo inteiro. Consequentemente, não somente pelos fatos que o Alexandre descreveu, que as fronteiras fecharam, mas também o próprio cuidado dos passageiros, das empresas, em preservar a saúde dos seus funcionários, esses passageiros deixaram de existir e todo mundo viu o que aconteceu tanto na parte internacional quanto nacional, em que os voos praticamente desapareceram no mercado, né? Os voos passageiros, para ser mais preciso. Com relação a isso, é lógico que ocorre um desequilíbrio em duas frentes. Primeiro, de suprimentos, e segundo, de oferta e procura, o que impacta no preço diretamente. Então, começou a acontecer fatores em que as companhias aéreas começaram, as que continuavam a voar, ter uma sobrecarga, né, para atender tanto emergências que o Alexandre descreveu, como também um fator que é importante todo mundo ter em mente, para atender o comportamento do novo consumidor, né? Porque o consumidor antes ele ia na loja comprar, hoje ele está impossibilitado de ir numa loja. Então também o e-commerce, o abastecimento pessoal, da vida pessoal das pessoas também criou uma sobrecarga nesses voos os quais estão voando, entre eles os voos da UPS, os aviões que a UPS tem seus voos cargueiros, voando, inclusive, como o foco é o Brasil, mas com as suas frequências regulares para o Brasil, e está sendo um ponto de apoio muito forte, que eu vou falar um pouco mais adiante. Tá? Mas vamos voltar um pouco para as companhias aéreas. As companhias aéreas passageiras, elas tiveram que buscar também se reposicionar. Com isso, a gente vê as principais da América Latina, a gente viu a Copa tentando arrecadar 350 milhões no mercado para se reposicionar, Latam, Avianca e mais recentemente Aeroméxico, que para fazer uma reestruturação financeira, elas entraram com o famoso Chapter 11 nos Estados Unidos, né, que é uma proteção financeira em que ela pode tanto reorganizar suas dívidas quanto se reposicionar, né, em termos da estrutura. O que não é algo para ficar um alarde, porque a gente já viu muitas situações no passado similares a companhias que seguiram essa mesma estratégia e estão operando normalmente. Então, realmente, é uma reestruturação. E o que está sendo previsto? Acho que voltar ao período pré-Covid vai levar de 2 a 3 anos a isso se reorganizar, né? Então, a gente viu esse impacto também dentro dos voos nacionais e, consequentemente, tiveram que se reorganizar e até algumas criatividades, que até o Bruno tocou, né? Essa questão dos voos passageiros está transportando somente carga. Eu diria até que a UPS foi uma pioneira nesse tema, porque em algumas rotas do mundo, onde havia uma sobrecarga muito grande, além dos voos da UPS, se foi, inclusive, fretado, né? Em alguns casos, aviões passageiros para complementar a capacidade adicional de carga que a gente estava precisando transportar. E essa experiência foi bem sucedida. Bom, nós vamos falar um pouco aqui dessas tendências e como nós nos posicionamos a respeito delas, né?
O primeiro caso que está ali listado é a transparência nos níveis na cadeia de suprimento. O que seria a transparência? Na verdade, é conhecer bem a cadeia. É importante todo mundo saber, desde a matéria-prima até o item final, todas essas fases, porque a interrupção de uma delas, ela prejudica a ponta final, né, que seria o consumidor. Então, é importante você ter todo esse fluxo claro e compreendido para saber onde ocorrerem os gargalos e atuar, e de que forma a UPS conseguiu apoiar, né, as empresas que foram expostas a esses desafios. Nós temos que nós chamamos de soluções, mas são como engenheiros dentro da UPS. Eles têm um perfil de engenheiro e eles ajudam a fazer um mapeamento de todo esse fluxo, identificar esses gargalos e, em cima disso, vamos dizer, dar a vacina certa, né, para o problema onde ele estiver ocorrendo. Então, esses mapeamentos, lógico que mudou um pouco, eles, em muitos casos, são virtuais, né? A gente consegue fazer eles com redesenhar, reidentificar, reuniões em que a gente identificou, por exemplo, um transporte aéreo que tem que chegar num período X, quais as alternativas e soluções que a gente consegue pôr. E a UPS, no geral, está sendo muito bem sucedida e reconhecida pelos nossos clientes por conseguir tanto manter o fluxo, né, das suas mercadorias, assim como também não ter um impacto tão agressivo nesse desequilíbrio de oferta e procura de capacidade de voos no preço. Tá? O segundo ponto é ter planos realistas. Eu diria que uma lição que a UPS, que o Covid vai deixar para todos nós, ou que nos colocou numa situação, é tirar todo mundo da zona de conforto. O que eu vi de empresas acelerar projetos que estavam parados há 2, 3 anos, ou de iniciativas de reduções de custos que eles tiveram que botar em prática a toque de caixa e muitos conseguiram. Então, essa zona de conforto também nos forçou a olhar algumas formas de como nós executamos algumas atividades de forma diferente. Até então, o just-in-time era o que todos buscavam, né? Poxa, eu tenho que ter inventário baixo, eu tenho que ter um suprimento que evite eu ter estoque, e essa foi a regra até então. Mas isso ocasionou alguns distúrbios também, porque quem estava sem estoque se deparou em situações como o Alexandre descreveu, que identificou, poxa, um local, eu estou com um suprimento muito sobrecarregado em uma única origem, em um único local, eu tenho que rever essas alternativas, e para isso a UPS também conseguiu apoiar algumas empresas que se anteciparam, e com os nossos, a gente tem mais 6 armazéns, que são GMP compliant, entre eles 2 no Brasil, para apoiar essa necessidade de empresas as quais estão identificando que tem que estar mais próximo, né? E que também o tempo de respostas que os seus próprios clientes já estavam exigindo ser cada vez mais curto e ter que estar mais próximo a eles, mas também para toda a cadeia. Então, isso também está sendo revisto, e os nossos 743 mil metros quadrados de armazéns de healthcare disponíveis que nós temos na América Latina contribuíram com isso. E indo para o próximo, que eu vou só dar uma abertura, mas eu vou mudar de slide na sequência para poder me aprofundar, é ser flexível com o método de transporte. Bruno, acho que você tocou num ponto, que eu reforcei depois de novo, mas eu acho que até então a gente sair da zona de conforto foi sempre olhar os meios de transporte de uma forma muito padronizada por muito tempo, e isso está exigindo alguma avaliação ou reavaliação. Então, se a gente puder passar para o próximo slide. Pulou. Isso. Então, falando um pouco sobre as modalidades, eu vou citar um pouco no caso do Brasil. Em alguns casos, dependendo do destino da mercadoria,
e como nós temos um tempo de trânsito que ele tem que ser previsto no nosso serviço de remessa expressa, ele tem que ser previsível, né? Então, o cliente ele precisa de uma mercadoria, ele tem que chegar no tempo. Então, em alguns casos, a gente fez a avaliação do que estava disponível via aérea e modais rodoviários de como, né, poder comportar essa previsibilidade. Mas, muitas vezes, no internacional, as pessoas olham entre mover de transporte aéreo para o marítimo e esquece que também existem alternativas ou com uma criatividade de ter serviços intermediários. Um serviço que não é tão caro quanto o aéreo e não tão moroso quanto o marítimo. Por exemplo, nós estamos vendo uma procura muito grande de um serviço que é intermodal, que se chama o Sea Air. O que é esse produto? Nós movemos de algumas regiões do globo para os Estados Unidos via marítimo e, a partir dos Estados Unidos, movemos para diversos pontos aéreos na América Latina, fazendo esse modal. Ele acaba sendo um serviço intermediário, mais rápido que o marítimo e não tão custoso quanto o aéreo, né? E essa alternativa também, muitas vezes, ela contribui com que em alguns locais remotos, né, que tem um custo de transporte doméstico muito caro, a mercadoria cair num aeroporto mais próximo e poder facilitar também essa perna, né? Outra coisa que a UPS fez de forma muito bem sucedida, em que os clientes tiveram que buscar e avaliar, é o que nós chamamos de Freight Optimization. O que seria isso? Muitas empresas acham que o transporte por via remessa expressa é muito mais caro que o aéreo. E que o transporte aéreo também de transporte aéreo também, em todas as ocasiões, é mais barato que a remessa expressa. O que não é uma verdade. Então, nós temos os engenheiros, os quais eu descrevi, que conseguem estudar todo o fluxo de mercadoria dos nossos clientes e, com isso, determinar, olha, produtos abaixo de 50 quilos é mais barato trazer por via remessa expressa ou produtos que você está trazendo via remessa expressa que tem 200, 300 quilos, seria mais viável trazer via aérea. Então, isso é uma alternativa também nesse momento em que todo mundo está buscando em reduções de custos e não podem se restringir a um transporte marítimo e tem que buscar alternativas, a também ser mais equilibrado em suas decisões. Então, partindo do próximo slide. Bom, a mensagem principal é: saímos da zona de conforto, né? Precisamos ter um plano. Nós nunca sabemos quando uma situação similar ao Covid pode reaparecer, mas com outra face, com outra cara, que não seja um vírus, mas que seja uma outra situação econômica no mundo e que pode desequilibrar todo o nosso planejamento, todo o nosso conforto de fazer sempre a mesma coisa, né? Então, precisa estar preparado. Acho que todos nós tivemos que botar planos de contingência, tanto para proteger as nossas operações, mas como os nossos funcionários, os seus familiares, e botar ele em prática numa velocidade muito rápida. Então, estar preparado é crucial, não ter a experiência de agora para o futuro. E movendo para o próximo slide. É que você não está só, né? Eu acho que nós temos muitos profissionais os quais estão contribuindo nesse período. Algo que o Alexandre falou e que nos meios de transportes, criatividades também, que eu acabei não citando, mas eu queria aproveitar agora, é não estar sozinho. Muitas vezes a gente está tendo que ficar em casa, fazer a quarentena, tomar os devidos cuidados. E muitas vezes você também está passando, existem os testes clínicos que estão ocorrendo, em que até então as pessoas costumavam se deslocar para clínicas ou para hospitais para fazer esses exames, fazer as devidas coletas. E hoje a gente está vendo o home care tomando uma dimensão importante, principalmente nesse período, desse grupo, inclusive, que dá para se considerar como grupo de risco, né? E hoje, através da Marken, que é uma empresa do grupo UPS focada em testes clínicos, ela já está
com seus enfermeiros, seguindo a residência dos pacientes, fazendo com que eles continuem se protegendo, não se deslocando, ficando no conforto da sua casa e, ao mesmo tempo, tendo os seus testes clínicos sendo executado, avançando com o home care, que é a outra alternativa. Então, você não está só, né? Estamos abertos a consultas. A gente, da mesma forma que apresentou vários itens criativos, existem outros que vai cair dentro da sua realidade e é dar a vacina certa para cada necessidade. Então, Bruno, espero que eu tenha contribuído e eu vou passar agora para a Nadir. Ela vai falar um pouco mais da UPS também e depois eu fico aberto a perguntas. Obrigado. Obrigada, Cristiano e Alexandre. Assim, são muito conhecedores, como vocês puderam perceber, expert no assunto, especificamente de healthcare. Mas o que a UPS está fazendo além disto, globalmente falando, já que somos uma empresa de logística global, né? Presente em mais de 220 países, com mais de 495 mil funcionários, operando em todas as modalidades, como o Cristiano colocou, e depois tem um pouco mais de detalhes também. E essas modalidades, na verdade, elas são compostas por small package, como ele disse, por marítimo, por transporte aéreo, despacho aduaneiro, distribuição, controle de inventário e assim por diante. Então, é muito grande. E uma empresa como a UPS Logística Global, ela já viveu muitas situações no passado que nós tivemos que parar e fazer todo um replanejamento operacional frente aos desafios e aos problemas que vão acontecendo. Porém, a pandemia, ela de fato, percebemos que nunca foi vivido, pelo menos por nós, por esta geração. Apesar da UPS estar completando neste ano 114 anos de existência, a gestão atual nunca viveu um problema no qual tivemos que estar preocupados, além do negócio, além da operação, prioritariamente precisamos focar na segurança das pessoas, dos nossos funcionários, dos parceiros, dos clientes e da comunidade onde vivemos contra o vírus. Então, esse era o foco e buscando alternativa para continuar entregando. Aí no próximo slide, houve muita mudança, como disse o Cristiano, no transporte e na indústria, né? Aqui, basicamente, é para poder demonstrar para vocês que com estas mudanças, quão rápido e quão ágil nós devemos atuar e executar as mudanças internas. Esse comportamento que inicialmente, além do modal, porque a gente entendeu que houve uma mudança do modal marítimo para o aéreo, até por conta da necessidade dos seus produtos e dos seus insumos rapidamente nas suas localidades. Inicialmente, já que a pandemia iniciou na China, nós entendemos e enxergamos de que a exportação ela teve uma dinâmica muito maior, até para suprir as localidades que estavam sendo afetadas no seu início, e depois ele houve uma mudança, justamente como ele foi afetando depois na Europa. Depois, nos Estados Unidos e na América Latina, você percebe que há esta mudança da exportação inicialmente no crescente, você vê depois uma mudança da importação, uma redução da importação, e depois ele vai crescendo e a exportação vai reduzindo, justamente acompanhando essa dinâmica do vírus. E a UPS, como o Cristiano bem colocou, somos a 9ª companhia aérea cargueira do mundo. E nós enxergamos e vimos um crescimento de 300% na demanda das companhias, justamente pela redução de mais de 90% de frequência nas companhias de passageiros. Então, nós tivemos que readaptar e reajustar toda a nossa malha aérea, justamente para atender essa necessidade. O Brasil, nós recebemos diariamente voo 767 no meu aeroporto de Viracopos, né? E tivemos um crescimento de pelo menos 4 vezes para poder atender essa demanda por conta dessa mudança de comportamento, né? E como que nós acompanhamos tudo isso também nas regulamentações? Vocês imaginem de que somos uma empresa global, no qual tem todos os dias uma nova regulamentação, uma nova restrição, um novo requerimento
baseado no país, ou no estado, ou no município, ou na própria cidade, vocês sabem como funciona. Então, como nós fazemos isso, é massivamente um trabalho em equipe para poder garantir que qualquer mudança trabalhista, fiscal, tributária, operacional e social sejam atendidos, até por conta da atividade ser essencial e nós não pararmos ou não poder parar, previamente nós fazemos esse trabalho, uma diligência gigantesca diária em conjunto com estas equipes, incluindo, obviamente, associações das suas localidades, como o CLADEC, a ABRAEC, como colocado pelo Bruno. Eu presido a ABRAEC no Brasil, e a outra associação de logística específica, a ABOL, para que nós tenhamos a capacidade de poder atingir todos os órgãos anuentes e todos os aspectos que possa incorporar de retirada de qualquer restrição que pudesse impactar na indústria, porque, de fato, o nosso interesse era atender e continuar abastecendo toda essa necessidade, inclusive nos insumos de medicamentos e de alimentação, né? Porque senão entraria em colapso toda esta atividade. Também enxergamos uma mudança natural do crescimento muito grande de healthcare, de e-commerce, até por conta do home office. Este comportamento cresceu exponencialmente, 40% global, no Brasil chegou a 180% entre os meses de março, abril e maio, e nós tivemos, obviamente, que nos adaptar também a essa mudança, colocando todos os recursos e as operações para poder atender esse comportamento, e o B2B, o B2C, o C2C, tornando muito mais B2C, justamente para poder atender este home office. As pessoas saíram dos seus escritórios e das suas empresas, estando em localidades diferentes, e aí a UPS teve que rapidamente adaptar as soluções, as alternativas de entrega para poder chegar no nosso cliente final. Tivemos também, obviamente, uma mudança gigantesca na operação, para que isso pudesse acontecer e não ferindo, estando em consonância, em conformidade com todas as regulamentações frente às operações no combate ao coronavírus, obviamente. Colocamos 30% da nossa operação em home office. Esse 30% em home office eram pessoas técnicas para garantir de que, caso houvesse algum contágio, nós tivéssemos funcionários qualificados e especializados para poder dar continuidade na nossa operação, e tomamos todos os cuidados necessários para poder evitar o contágio e a proliferação do Covid, aferindo a temperatura nas operações e instalações, fazendo inspeções da Receita Federal de forma remota, algo muito interessante que aconteceu, porque antes havia eles tinham muita preocupação, na verdade, de poder fazer todas essas inspeções remotamente, até por conta do gerenciamento de risco, e depois a pandemia nos trouxe muitas preocupações, ao mesmo tempo nos trouxe uma visibilidade, uma viabilidade de que as coisas podem acontecer de formas diferentes e remota. Retiramos a assinatura obrigatória do DIAD, justamente para poder evitar esse contato com o nosso cliente, atualizando o cliente de forma através do site e e-mails, já que é uma informação importante para poder fazer toda a rastreabilidade e o monitoramento da sua remessa. Eu não vou falar todos assim em detalhes, mas basicamente tomamos todos os cuidados, inclusive demarcando as instalações. Vocês imaginem, como bem disse o Cristiano, a UPS é uma empresa de engenheiros. E nós temos uma política muito grande, a premissa de otimização. Então, quando você demarca instalações para poder garantir o distanciamento social, estamos falando que um espaço hoje, na verdade, antes da pandemia, para operar, agora precisamos pensar de 2 vezes a 3 vezes maior para poder estar em conformidade com a necessidade pós-pandemia. Então, é um desafio muito grande, já que trabalhamos com otimização, consolidação, com a palavra de controle e redução de custos o tempo todo, né? Justamente para poder
no final, o nosso cliente enxergar e repassar para os seus clientes também. Intensificamos a limpeza e desinfecção dos veículos e instalações com auditorias diárias sobre os usos de EPIs. Fazemos isso, inclusive, para os home offices, justamente para garantir de que eles não estão no frontline na operação, mas eles sim também estão propensos ao contágio, porque eles vão aos supermercados, eles vão fazer as suas atividades e precisa garantir de que eles saibam a importância de que, mesmo na operação ou em casa, de que a prevenção e as medidas de segurança são extremamente necessárias. E faz parte da continuidade do cuidado que nós temos com os funcionários, né? 40% dos colaboradores do Brasil estão em home office, todos administrativos, justamente para poder garantir de que, se operativamente a nossa atividade é essencial e precisa estar em frontline, temos que contribuir com a outra parte de que não necessariamente está e necessita estar às ruas, para poder garantir de que nós não estejamos aglomerando ou piorando uma situação já preocupante como a pandemia, né? Fazemos conferências com outras regiões para poder entender o que aconteceu. Então, se a China foi em primeiro, a Europa segundo, eles já passaram por momentos nos quais nós estamos passando ou ainda não passamos, para poder dividir conosco justamente que a recomendação ou que best practices poderíamos já prever nos nossos países. Então, de certa forma, é uma vantagem de sermos um país ou uma região que ficamos praticamente por último na pandemia, né? Garantimos que, ao mínimo sintoma, o funcionário automaticamente é enviado para casa para fazer teste, independente se não naquele primeiro momento foi confirmado, nós garantimos de que ele não esteja em contato com outros funcionários, e caso seja detectado e confirmado, nós fazemos todo um mapeamento de contatos para que essas pessoas também tenham o seu distanciamento e fiquem em casa para obviamente, impedir a proliferação. Fazemos comunicações massivas com os funcionários, adequação do prédio para respeitar o afastamento social. Obviamente, proibimos viagens e visitas nas nossas instalações, justamente para poder garantir de que não haja esse contato físico entre as pessoas. E, além de toda a comunicação, um ponto importante é que os recursos humanos ele tem sido um pilar muito importante frente à pandemia, não só pela comunicação, mas de prover aos nossos funcionários todo o suporte de comunicação, de prevenção e de apoio, inclusive, de psicológico online, porque a gente sabe que é um momento no qual nunca vivido e afeta, de certa forma, o psicológico de todos. Bom, e com isso, na verdade, eu somente fecho a minha mensagem, e depois eu passo, o Cristiano, acho que vai falar sobre o produtos e serviços, de que estamos todos trabalhando para manter o serviço de logística, que é importante para garantir o abastecimento essencial, como eu estava comentando, mas sem deixar nunca de cuidar das pessoas e conscientizando-as da responsabilidade individual. Isso é muito importante, na busca da preservação do coletivo. Eu passo agora para poder finalizar, Cristiano, imagino, e depois Sim. A gente passa para as perguntas. Obrigado, Nadir. Eu acho que nós falamos muito de que formas nós apoiamos, mas a gente vai deixar essa fotografia final só para que vocês consigam visualizar, que talvez vocês conheçam de formas individuais cada uma das atividades da UPS, mas não no todo. Se eu fosse resumir, eu diria que a UPS está focada em movimentar qualquer produto de um ponto A a um ponto B, em qualquer parte do mundo. E tudo que tem intermediário a isso, seja regulatório, seja aduaneiro, seja todos os cuidados que tenham por trás disso. Então, nos modais de transporte, eu falei um pouco que nós nos posicionamos um pouco com algumas soluções, né, para identificar o que é mais viável, mas eu diria que na parte aérea tem remessa expressa e o agenciamento de carga aéreo. Na remessa expressa, ela pode ser tanto nacional quanto internacional, tá? E
e esse produto, ele pode, no caso do Brasil, por exemplo, em pernas curtas, seguir via rodoviária. São produtos com tempo de trânsito definido, né, de alta criticidade. O transporte marítimo também está dentro do nosso portfólio, pode ser ele refrigerado ou não. Dentro desses segmentos, nós temos eu diria que quase uma fábrica, não é uma fábrica, mas uma área de testes de embalagens nos Estados Unidos, inclusive para cadeia fria. Com o nosso grupo Marken, a gente tem também embalagens específicas, né, para atender a cadeia fria. O transporte rodoviário tradicional, os nossos armazéns, que eu já descrevi alguns, né, nós temos vários distribuídos na América Latina inteira, mas GMP compliant nós temos 6, sendo 2 no Brasil. E soluções é a equipe de engenharia que eu falei, que ajuda a entender pontos de melhorias e onde nós podemos contribuir com economias, né? Onde o dinheiro é desperdiçado que poderia ser evitado. E isso é crucial hoje em dia. A UPS Capital, ela é a nossa seguradora, é a empresa que faz seguro de todo o transporte e também para os armazéns, e a UPSCO é a nossa companhia aérea. Tá? A gente tem também a Marken e outras divisões que fazem para clinical trials, como eu descrevi, e a Stas, que é uma outra empresa que a UPS comprou, que ela faz a consultoria aduaneira, né? Que pode ser tanto para classificações fiscais, auditorias em gerais, e todos os benefícios, licenças que sejam necessários, eles apoiam nessa parte regulatória. Obrigado. Legal. Excelente, gente. Cristiano, Nadir e Alexandre, muito obrigado pelo conteúdo de vocês. Foi realmente muito rico. Eu até queria aproveitar esse último slide para fazer um complemento à apresentação de vocês e até falando para o público que é o nosso associado e que está aqui assistindo a gente agora. E agradecer também a Fernanda e o Andrei, que são do time UPS aí, que fizeram esse primeiro contato conosco e foi possível a gente viabilizar essa parceria. A parceria entre a Abraid e a UPS vai oferecer, já oferece, né, porque já está de pé, já está rodando, descontos especiais para o associado da Abraid nesses contratos individuais com a UPS. Tá? Então, para o associado que tem interesse na exportação, na importação, no nacional e nos paletizados expressos, e aí eu estou falando de remessa expressa, né? Vocês não me deixam errar, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrijam. A gente garante através dessa parceria, a UPS garante através da parceria descontos especiais para os associados da Abraid, tá? Então, todos os associados que estão em dia com as suas mensalidades, com seus direitos e deveres estatutários, e que têm interesse nisso, a gente pede para que entre em contato tanto com o Andrei ou com a Fernanda lá do time da UPS, e aí a partir disso eles vão operacionalizar junto com a Abraid a viabilização disso. Então, na prática, a UPS e a Abraid firmaram um contrato de parceria guarda-chuva para garantir essas condições especiais, e cada associado, cada empresa que tiver interesse nisso, obviamente vai fazer contato com a UPS, a gente vai validar se é ou não um associado, se está tudo certo, e a partir daí essa empresa negocia de forma individualizada com a UPS o seu contrato e as suas condições de acordo com, obviamente, com as necessidades. Também, dentro da parceria, tem preço especial para desembaraço, aí no caso para aqueles, aí principalmente para os importadores, né? E também isenção de algumas taxas, né? Então, essas condições todas são oferecidas para a UPS especificamente para o associado Abraid, justamente para que a gente possa ter um ganho para todo mundo. Ganho para a UPS, ganho para o associado, ganho para a Abraid também. Então, assim, eu gostei muito do conteúdo de vocês, eu anotei bastante coisa, chegou algumas dúvidas aqui também, e aí eu queria fazer alguns comentários. Pois não. Só complementar, que acho que é importante também do que você colocou, dentro da UPS nós temos um grupo que só trata de assuntos de healthcare, só para esse segmento. Então, nós falamos a mesma língua de todos os participantes, a gente entende as necessidades, todos os desafios, então isso facilita muito também a compreensão entre as partes. Com certeza. Entender um pouco mais do mercado de healthcare é fundamental para ajudar e ajustar a logística de acordo com aquilo que precisa, né?
Mas é muito bom. Eu queria fazer só alguns comentários, até parte do que vocês tocaram, um pouco na apresentação de vocês, a questão dessa restrição dos voos, o quanto, né, isso globalmente, a restrição das fronteiras, um pouco do que o Alexandre começou falando, o quanto isso significou em aumento de frete, né? Então, essa foi a principal reclamação dos nossos associados, né? Olha, o frete está absurdo, a gente está pagando muito caro, e isso até serviu um pouco de pano de fundo para duas coisas importantes. A primeira delas foi justamente a gente desaguar numa parceria como essa, que oferece condições melhores, né, de preço para o associado, e isso eu posso garantir aos associados que estão ouvindo a gente aqui, que antes mesmo da gente fechar a parceria com o OPES, a gente fez consulta com alguns associados sobre as condições oferecidas e a gente obteve um retorno muito positivo de que sim, essas condições são vantajosas, né? Então, isso é uma coisa interessante. E a segunda coisa o quanto acho que foi o Cristiano que falou, tirou da zona de conforto todo mundo, né? Porque o próprio associado, nosso distribuidor e importador, à medida que ele teve essas dificuldades, seja de frete, né, de custo do frete, seja de dificuldades de fechamento de fronteira, restrição dos voos, ele tendo que mudar uma rota que ele estava acostumado a fazer, mudar um modal, sair do marítimo, trazer para o aéreo, ou vice-versa, ou combinar o aéreo com o rodoviário, isso tirou muita gente da zona de conforto, né? Então, isso é bastante interessante a gente perceber que não foi só no nosso setor, acho que todo mundo acabou tendo que sair da zona de conforto de algum jeito, né? E aí, só voltando para a questão das dificuldades, né? Além do aumento do frete, a gente teve um comentário que eu gostaria de adicionar, é o aumento do câmbio, né? Então, o importador hoje no Brasil, e principalmente na nossa área de produto para a saúde, que vai desde os descartáveis, os EPIs, que são usados lá na linha de frente de enfrentamento ao Covid, as próteses, as órteses, os grandes equipamentos, né? Tudo isso que precisa ser trazido, tudo foi impactado pelo câmbio. Os insumos para a própria indústria fabricar aqui. Então, o câmbio também pesou demais na operação das empresas e com esse aumento do frete, isso acelerou ainda mais a busca por novas opções logísticas e fazer um pouco daquilo que vocês falaram, trazer só o básico. Então, muitos associados trabalhando aí com 2, 3 meses de estoque, algumas áreas do nosso setor, por exemplo, trauma, né, que são acidentes, por exemplo, né, eles não param de acontecer, as urgências e as emergências, né, na área cardíaca também, por exemplo. Então, esse estoque ele vai sendo consumido ainda que em uma velocidade um pouco menor, mas você precisa ter alguma reposição. Tem algumas empresas que não precisam, que não atendem, por exemplo, trauma ou não atendem urgência e emergência, que podem ter uma tranquilidade de poder ver o melhor momento para trazer a sua carga, né? Então, isso realmente acabou acontecendo. E uma outra coisa interessante que eu gostaria de mencionar, que eu achei que foi muito bem falado por vocês, é em relação à cadeia produtiva global na nossa área de healthcare. Porque o ex-ministro Mandetta, se eu não me engano, numa coletiva, disse que a China produzia mais de 90% dos EPIs consumidos no mundo. Então, peraí, será que é aquilo que vocês bem colocaram? Vamos ficar reféns de um único país, né? E se esse país, por algum acaso, começa uma pandemia lá, né? E fecha as fábricas, como que aconteceu, né? A gente tem um problema enorme depois e até isso se desdobrou, até mesmo no ponto de vista logístico. Você teve voos parando na Europa, né? E países da Europa confiscando mercadoria um do outro, né? A Alemanha confiscando da Itália e vice-versa, aquela briga por produto, os Estados Unidos confiscando um monte de coisa que parava no território deles. Indo nos aeroportos chineses fazer compra ali no ato, falou, não, isso aí vai para o Brasil? Não, eu pago o dobro, você manda para cá porque eu estou precisando. Então, olha o nível que a gente chegou e o quanto isso pode forçar os países a repensar um pouco dessa cadeia de fornecimento global, né? E eu achei muito interessante também o que a Nadir falou agora no final, e muito estratégico, porque alguns associados nossos fizeram a mesma coisa, obviamente guardadas as devidas proporções, de colocar o pessoal técnico que no fundo roda a operação da empresa em home office para ter uma prevenção. Então, se essa pessoal que estiver na linha de frente se contaminar, nós temos um pessoal reserva que pode suprir esse pessoal e manter a operação rodando. No nosso caso, é mais ou menos a mesma coisa, né?
A gente tem os motoristas, por exemplo, que fazem a entrega das órteses, das próteses, das caixas de instrumental, de todo o material que vai para os hospitais, e esse pessoal está na linha de frente, né? Então, eles adentram muitas vezes a área hospitalar, que é uma área eminentemente contaminada, e tem esse risco. Então, a gente até viu alguns associados fazendo isso. Teve redução de cirurgia, colocou muita gente em home office ou em suspensão de contrato, e à medida que foi havendo essa, infelizmente, né, foi havendo essa contaminação, eles foram trocando, e isso permitiu que a operação de suprimento dos hospitais pudesse continuar, né? Por fim, só no meu último item do comentário, eu achei muito interessante o que foi dito, da previsão de 2 a 3 anos para se normalizar, né? Então, realmente a gente tem visto, eu tenho acompanhado bastante a questão logística, até para levar isso para os associados, e a gente vê aí um impacto no turismo, por exemplo, né? O quanto as viagens aéreas de turismo vão cair agora em 2020, mesmo em 2021, 2022, o turismo internacional maior ainda. Então, a chance dos voos, a malha aérea internacional voltar no curtíssimo prazo, ela é mínima, né? A gente sabe disso. E eu achei muito interessante, eu concordo com essa previsão de vocês, de que eu acho que são 2 ou 3 anos aí no mínimo para a gente ter um retorno ao que era até 2019, né? E aí eu queria fazer eu tenho 2 perguntas aqui já para vocês. A primeira delas, e aí eu vou jogar e vocês se organizem para ver quem quiser responder, enfim. Como que está a situação hoje da malha aérea para o transporte de carga? Então, assim, ela já está se adaptando, já houve um aumento da oferta, aí não só falando da UPS, estou falando mais de cenário global, de acordo com o que vocês observam, né? Isso já houve esse aumento dessa oferta, houve muito ainda essa mudança essa adaptação. Então, olha, vamos fazer igual o Cristiano comentou, vamos trazer marítimo da Ásia para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para a América Latina, vamos trazer aéreo, né? Isso, como que está essa situação, né? E vocês comentaram de forma bastante rápida um aumento na frequência da UPS para o Brasil, né? Até por conta do aumento justamente da procura. Do ponto de vista global, como ficou a adaptação dessa operação da UPS? Houve aumento em todas as regiões? Não houve? Como que funcionou isso? Então, vou começar com essas 2 primeiras perguntas e depois a gente passa para eventuais outras que chegarem. Quem quiser fazer pergunta, a gente tem o Q&A aqui, ou o número da Abraide também, que a Tayane vai colocar à disposição para vocês daqui a pouco. Vamos lá, Cristiano. Se a Nadir e o Alexandre concordarem, eu posso iniciar? Então, ok. Na verdade, eu vou aproveitar teus comentários e as perguntas e fazer um conjunto dos comentários, se você me permite. Mas, primeiro, sobre como está atual, a fotografia atual. Os voos passageiros, em alguns casos, eles estão começando, os internacionais, algumas linhas, principalmente da Europa, que estavam interrompidas, a se reativar, né? Só que algumas surpresas aparecem no caminho. Por exemplo, num passado recente, os Estados Unidos baniu a entrada dos brasileiros, né? Então, isso, claro que quando você acha que algo vai começar a ganhar fôlego, ele perde, não entra no ritmo esperado. No entanto, a Europa recentemente também, né? A gente estava vendo a retomada, eles já deram uma freada de novo, né? Sim, mas assim, tu vê que entra um pouquinho de voo, então assim, não está com uma grande mudança. Agora, falando dos seus comentários anteriores, e até aproveitar, primeiro o que você falou do preço, que impactou muito, etc. Então, eu vou falar como o UPS se posicionou em relação a isso, tá? Primeiro, vocês têm que visualizar os bastidores. A UPS tem voos cargueiros voando ao redor do mundo, são mais de 600 aeronaves que fazem transatlântico, América do Sul, voando para todos os lados, 100% cargueiros. E a UPS também, ela, inclusive muito reconhecido por vários governos, entre eles o próprio presidente Trump verbalizou várias vezes, a nossa participação de apoio, né, ao período do Covid. Tanto é que a UPS, os voos da UPS foram muito utilizados pela FEMA, né, que é gestora de riscos e que transportou todos esses PPIs, ou equipamentos de proteção individual, ao redor do mundo, através das nossas aeronaves que eram fretadas para todos os lados do mundo. Então, sacando os voos passageiros, o aumento do consumo individual, que é o e-commerce, né, para o suprimento pessoal, com
ainda os equipamentos emergenciais para a saúde, criou um backlog muito grande em muitas regiões do mundo. Então, a UPS, em algumas rotas, colocou voos complementares, tiveram aqui para o Brasil vários voos extras que foram colocados para suprir essa demanda, mas e os preços, como nós administramos? É claro que quando começa a criar backlogs e alguns desafios, existe um impacto na gestão do processo, né? Mas existe a necessidade do planejamento dos demais envolvidos, que é o consumidor desse serviço. Então, a UPS, primeiro que ela foi a última a ter ter um diálogo sobre, olha, talvez eu tenha que ter uma sobretaxa. E quando entrou, que foi lá para o final de abril, em algumas rotas específicas, elas foram fixadas. Ou seja, não foi algo que cada embarque não sabe o que vai acontecer. Então, a gente conseguiu, em algumas épocas a gente tinha desafios em que não... Mas, enfim, a gente conseguiu permitir que os clientes se organizassem. E aproveitando, falando do câmbio, Bruno, que achei um comentário oportuno e ninguém se ateve a ele, né? Mas o câmbio, eu vou falar um pouco de situações passadas, tá? Ele é um vilão e uma oportunidade. Ele é um vilão, sim, porque ele, quando você tem uma cadeia já toda desenhada e você compra sempre do mesmo local, você é dependente do dólar, né? Não só dos câmbios regionais, né, de outros países, você fica ou mais ou menos exposto a ele. E não tem muito o que fugir. No entanto, você fez um comentário na sequência que foi a falta, todo mundo descobriu que o PPI só existia na China, que era que era o maior fornecedor do mundo. Mas isso tirou todo mundo da zona de conforto e olha quantos PPIs estão sendo produzidos nacionalmente hoje. Então, o que eu quero dizer de vilão e oportunidade é que isso força, muitas vezes, tu buscar alternativas dentro do próprio país e fazer crescer uma indústria que até então era 100% dependente de uma região, ou trazer investidores para cá, porque ficou barato o Brasil, digamos assim, e talvez se interessem em investir no nosso país, para que essas indústrias se fortaleçam. A gente já viu indústrias do passado serem devastadas por causa do câmbio, como o calçado, por exemplo. O Brasil era um gigante exportador do calçado. O câmbio valorizou, foi o processo inverso, né? Prejudicou a exportação. Então, eu estou indo um pouco nesse enfoque. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta com relação à capacidade e aos teus comentários de preço mas o que eu quero dizer é que a UPS se administrou muito bem e está sendo muito reconhecida não só pelos governos, pela população, pelas comunidades, que a gente recebe agradecimentos com frequência, mas assim também que pelos nossos próprios clientes que têm nos recomendado a outros, né? Em virtude da nossa gestão nesses desafios. Eu queria, Bruno, queria adicionar um pouco, na verdade o Cristiano colocou super bem, é natural, houve sim uma redução global de toda a carga, não é o UPS, como um todo, globalmente, sentiu pelo menos uma queda de 25%, até por conta, como ele bem colocou, da restrição, cria-se um backlog e também é natural de que as dificuldades de importar e exportar até pelas restrições, como você bem colocou, os governos estavam tentando proteger, obviamente, as suas localidades. Da mesma maneira que nós exportamos no início insumos para a China, depois a gente precisou importar e assim por diante. A gente viu uma movimentação de cada governo tentando proteger o seu próprio país, o que eu vejo positivamente, até porque se isso não ocorresse, por exemplo, quando nós começamos a ter o problema aqui no Brasil da pandemia, a gente não teria insumo suficiente para poder utilizar, o que, na verdade, na sua grande maioria, se resumiu na falta de respiradores, mais do que máscaras e luvas, porque o grande problema vivido foi, sim, a falta de respiradores por conta até da matéria-prima, da importação dos mesmos, como você colocou, de como isso se movimentou. E o tempo e a complexidade de produção desses equipamentos, né? Exatamente. Houve, isso não dá para negar. Eu acho que não estamos aqui para poder contar a história bonita, porque, de fato, sim, ainda estamos vivendo esse problema. E eu tenho certeza de que, com a pandemia, enxergou-se exatamente quais são os problemas e quais são as oportunidades e o que deve ser feito para que, caso, numa próxima, porque, de novo,
se a última pandemia foi há 100 anos atrás, ninguém aqui viveu e ninguém que a gente conheça dentro dessa cadeia econômica viveu. Então, agora é uma oportunidade, na verdade, como bem colocou o Cristiano, de aprendizado para que a gente haja diferente para o futuro, né? Sobre a economia, o câmbio, na verdade, eu vou ser bem sincera para você, o Brasil ele está até se comportando bem comparado ao que poderia ser dado ao problema global, né? É um momento de que todos os países, na verdade, estão sofrendo. É uma situação global. Então, 5,5, 5,2, e colocamos de que 2 a 3 anos para voltar. Sabemos de que o nosso PIB vai sofrer uma redução, está projetado de 9% em 2020, com uma projeção para voltar em 4,9% em 2021, que isso seria simplesmente para poder voltar a compensar um pouco da perda, né? Na verdade, a gente vem perdendo já alguns anos das crises anteriores e a gente ainda não retomou. Mas os sinais são positivos. As mudanças que houveram no país, as mudanças das reformas que já aconteceram e as reformas que estão por acontecer, têm colocado o Brasil, inclusive com o próprio ministro Paulo Guedes, dentro do Ministério da Economia, fortaleceu e deu, de certa forma, ainda um fôlego que não tivesse colocado o Brasil numa situação muito, muito pior do que ele poderia estar, né? E bem colocado pelo Cristiano, o câmbio, na verdade, ele afeta, sim, as importações, mas ele gera uma oportunidade nas exportações. Então, o país, na verdade, o Brasil, como a gente sempre quer, o pujante no crescimento da economia, nas exportações, de como colocar o seu produto fora e dentro de outros países, de outras regiões, é uma oportunidade que a gente vê com esse dólar alto. E a UPS pode também estar colaborando nisso, inclusive nas pequenas e médias empresas, porque somos consultores, né? Expertos no assunto para poder ajudar justamente nisto, inclusive em lugares nos quais, de fato, muitos não sabem como atuar. Então, é uma oportunidade que a gente enxerga que a gente pode também estar trabalhando junto com a indústria. Com certeza. Excelente. Pois não, Cristiano, vai lá. E também contribuir nas economias, né? Porque, por exemplo, muitas empresas, às vezes, têm uma estrutura fixa pesada e o custo é fixo. A demanda cai e está lá o custo. E a UPS com os armazéns tem contribuído muito em fazer esse custo fixo em custo variável, né? Conforme, porque as operações, enfim. Então, a gente está nos colocando à disposição também contribuir em todos esses desafios que muitos estão vivenciando e estamos à disposição aí através de vocês ou o canal que for necessário apoiar. Não, ótimo, Cristiano. Obrigado, Nadir, também pelos seus comentários. E eu tenho uma outra pergunta aqui que até vai já de forma bastante direta, né, ao que a gente tem falado aqui, e aí em relação também à parceria, né, que a gente tem e o serviço da UPS. Para as remessas expressas, né, que vamos dizer, o principal objeto da parceria entre a Abra e a UPS e aí para as empresas, quais são as principais rotas, tanto internacionais quanto domésticas aqui do Brasil? Se vocês puderem dar um overview sobre isso para o nosso associado, porque eu imagino que muitos estão assistindo a gente e já estão pensando, bom, eu trago carga lá da Alemanha, ou sei lá da China, ou sei lá dos Estados Unidos, será que eles já têm operação? Eu preciso levar para o interior do Brasil? Como que funciona? Você quer falar, Cristiano? Você quer que eu fale? Eu tô à disposição. Você... eu ia deixar para a parte de comercial, né? Mas tá bom, então eu falo. Se você quiser. Bruno, não temos restrições. Atendemos a qualquer CEP do mundo para qualquer CEP do mundo, seja nacional ou internacional, com exceção aos países embargados pelos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, Cuba, os países que são embargados, a gente tem que respeitar as normas e regras americanas, aí não podemos. Fora essas exceções, não temos restrições. Estamos em 220 países no mundo e os CEPs a gente consegue através até pelo site da UPS. Se alguém quer fazer uma simulação, colocar o CEP de origem e CEP de destino, ele vai dizer em quanto tempo vai chegar o seu envio.
Então, é muito simples. Eu queria adicionar um ponto, Bruno, e para a audiência, de que a UPS ela é globalmente uma empresa OEA, que é uma operadora econômica autorizada. E já existem 73 países com essa certificação. E o Brasil, como país, também é certificado. A UPS no Brasil ela foi a primeira empresa certificada OEA em 2015. Servimos, inclusive, até como utilizado pela Receita Federal americana, que veio certificar o Brasil. A UPS foi o intermediário neste processo. Então, isso colabora muito, na verdade, para acelerar a movimentação, tanto na entrada quanto na saída dos produtos dos nossos clientes, facilitando, obviamente, todo o gerenciamento de risco, né, dos seus produtos. Então, é importante também colocar isso, porque além dos expertises e de departamentos exclusivos para poder atender não só o seu produto, quanto o seu segmento, quanto a sua indústria, também temos despachantes aduaneiros especializados para justamente facilitar todos esses requerimentos e regulamentações aduaneiras no mundo inteiro, que bem colocado pelo Cristiano, porém já facilitado em mais de 73 países. Legal, Bruno, legal. Se você pois não, Alexandre. Bruno, só um complemento rapidamente com o que o Cris comentou, mas eu acho que um ponto principal do diferencial é que a UPS tem os próprios voos. Então, em muitos momentos, quando você não tem outros voos voando, você conta com uma companhia aérea que é a própria UPS. Em geral, a gente vai cobrir dos Estados Unidos para Viracopos, da Europa via Estados Unidos para Viracopos, com os nossos próprios voos. Mas, além disso, obviamente, a gente tem parceria, sim, com outras companhias aéreas. Então, é possível voos diretos quando eles estão ocorrendo. Mas o ponto principal depois é a distribuição. Então, nós temos hoje no Brasil algo em torno de 100 carros que são autorizados pela Anvisa. Então, a gente tem esses carros, eles estão aí justamente enfocados em fazer a distribuição do que chega internacional. Então, eles têm um enfoque um pouco diferente, né, do transportador usual, porque nós chegamos com essa mercadoria em Viracopos às 5 da manhã, fazemos a distribuição e dali saímos para entrega. Então, geralmente, até o fim do dia, essa mercadoria vai estar. E uma distribuição doméstica que seja necessário também vai se aproveitar dessa malha, seja ela a malha rodoviária 100% ou o multimodal, utilizando companhias aéreas e depois recorrendo nas pontas para entrega, mas esses são todos carros validados pela Anvisa. E também no retorno. A gente acaba tendo uma vantagem no retorno, porque a gente geralmente retorna para pegar o voo. Então, a gente tem que retornar do interior, quando tem menos volume, para a capital, na mesma velocidade que a gente vai. Então, tanto na distribuição internacional, mais na doméstica, a gente pode apoiar bastante, principalmente porque os nossos carros são autorizados. Não, isso é excelente. Pois não, Nadir? Eu vou adicionar um ponto que é muito importante. E é tão importante, na verdade, essa solução, né? E, na verdade, a UPS ser uma empresa cargueira, mas mais importante que isso é o nosso cliente garantir de que ele seja um cliente regular da UPS. Até porque priorizamos o nosso cliente regular em momentos de crises que já aconteceram, inclusive, eles têm uma preferência, obviamente, da continuidade. Depois a gente abre nessa demanda a procura de espaço para outros. Então, é importante que haja essa regularidade. Não, excelente. Assim, isso que vocês falaram, tanto essa preferência para o cliente regular, que eu acho que isso é fundamental, né? Hoje, uma das demandas muito importantes que o nosso associado trouxe lá no ápice da pandemia era justamente a priorização de cargas. Então, às vezes ele tinha uma pressa ali e aí a carga dele acabava ficando para o voo do dia seguinte ou da semana seguinte, e aí isso impactava uma série de problemas. E o que o Alexandre trouxe dos carros é muito, muito relevante, porque hoje a gente tem um serviço, os nossos distribuidores têm os seus próprios carros certificados, mas como vocês bem disseram, muitas vezes nesse momento de sair da zona de conforto e procurar alternativa, nós temos empresas, cerca de 70% das empresas associadas da Bright são médias ou pequenas, né? Então tem às vezes ali uma limitação e precisa desse apoio de um parceiro que dá essa condição, não só para trazer o produto de fora do Brasil, não só para pegar de um centro de distribuição no Brasil e levar para o interior do Brasil de forma adequada, né? Nos carros certificados pela Anvisa, muitas vezes com todo o aparato necessário. Então, isso é bastante relevante e acho que é muito válido ter trazido isso, porque
mostra que nós estamos oferecendo para o associado, através da parceria, uma solução completa com várias possibilidades para o associado, né? Então, isso é bastante importante. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, já que a gente está 11h18, a gente está com 1h20 quase de webinar. Eu estou recebendo uma chuva de elogios aqui no WhatsApp e também aqui pelas mensagens. Como que tá? A gente teve muito no mês de final de abril e maio uma situação no norte do Brasil, em algumas partes do Nordeste, justamente por conta da restrição desses voos, né? Então, a gente viu muito malha aérea essencial, mas geralmente para algumas capitais um voo semanal. Às vezes esse voo era cancelado e aí você acabava, né? Aí, às vezes a empresa ficava sem opção. E a gente sabe que o norte do país, para você fazer rodoviário, às vezes é complicado, não só pelas longas distâncias, mas também pelas condições, às vezes, difíceis de infraestrutura rodoviária ou por ferrovia, né? A gente sabe que praticamente inexiste ferrovia no norte do Brasil. Como que está essa operação da UPS no norte do Brasil? Foi ampliada? Vocês também tiveram dificuldades? Houve um aumento de demanda para essa região? Como que ficou isso? Bem, nós tivemos duas situações. Nós temos os nossos clientes do armazém, que aí você controla um pouco melhor. E esses a gente conseguiu planejar e chegou um ponto que não tinha voo. Então, realmente, a gente teve que explorar o rodoviário da melhor forma possível, tentando fazer da melhor forma uma consolidação, buscando otimizar essas rotas. Já hoje, você tem algum retorno do aéreo, mas ainda continua um problema. Dizer que a gente não passou o problema, na verdade, o que a gente conseguiu foi, porque, de certa forma, ao mesmo tempo em que você, em alguns casos, tinha que ir, não tinha muita empresa que estava fechada, então tinha muita gente que não estava utilizando. Então também diminuiu no rodoviário, mas a gente conseguiu priorizar com alguns parceiros essas rotas, porque eram produtos essenciais. Principalmente um dos nossos clientes atende a linha de UTI. Então ele estava precisando muito enviar, porque nesse momento o UTI era fundamental. Então a gente conseguiu montar uma estrutura para atender, mas teve que ser muito via rodoviário. Algumas exceções, e esse era o problema, porque na logística é muito mais fácil você lidar com tempo de trânsito longo, mas que ele seja frequentemente longo, ou seja, hoje ele é 10 dias, amanhã ele é 10 dias, ele é sempre 10 dias. O mais difícil é você lidar com uma expectativa que amanhã vai chegar em 2, aí não chega em 2, aí precisa chegar em 10, ou seja, quando ela começa a ser variável, você, apesar de você se beneficiar quando acontece em 2, mas se não acontece, você não está preparado. Então a gente conseguiu adequar os estoques, adequar as rotas e atender. O momento atual ainda não é muito diferente, até onde eu tenho visto, principalmente como eu acompanho muito mais os clientes que estão dentro do warehouse para mandar para essas localidades, o que a gente tem visto ainda é que tem algumas restrições e esses cancelamentos frequentes, essa instabilidade de voos, isso segue um pouco. Então a gente tem, mais uma vez, se enfocado muito mais em garantir uma logística sólida, mesmo com tempo de trânsito mais longo, mas que assegure a frequência, para que assim a gente possa se planejar. Mas realmente vem retomando pouco a pouco. E Bruno, essa variação muito grande afeta justamente o planejamento das empresas. Né? É melhor você... Você já se prepara para o pior. Olha, vai levar 10 dias? Vai levar 10 dias. Então, de vez de eu mandar para lá o que eu estava acostumado a mandar, eu vou dobrar minha ordem. Eu vou conversar, de repente, com o distribuidor, eu vou buscar um armazém próximo ali e vou fazer um pulmão nesse momento. Então, você acaba buscando assim, essa é a situação, e aí você tem que buscar a solução. Agora, ficar contando com algo que talvez não aconteça, aí quebra o teu planejamento. E quando a gente está falando de UTI, é uma vida esperando, né? O cara monta a sala, prepara a cirurgia e não chega o produto, meu Deus, prefiro eu pegar o carro e levar, mas não deixar isso acontecer. Então, realmente é melhor trabalhar com algo que você tem certeza que vai acontecer. E você sabe, antes só de passar para o Cristiano, que eu sei que ele quer comentar, isso que você mencionou, Alexandre, aconteceu e talvez ainda aconteça com os nossos associados. Eu ouvi muito associado do Nordeste que tem um pouco mais de facilidade ali rodoviária, né? O cara está em Recife para João Pessoa ou de Natal para João Pessoa, por exemplo, ele leva de carro. A cirurgia é daqui 6 horas, em 2 horas eu tô lá. E ele manda o funcionário com o carro dele. Você tem a mala cirúrgica ali que precisa chegar, ou você tem o técnico que vai estar indo
principalmente quando é implantable medical device, quando é implantável, você tem o técnico que praticamente vai operar essa cirurgia, você não pode demandar que o transporte não aconteça. Né? Então, é melhor você assegurar de uma forma que você realmente saiba que vai chegar e conte com aquilo. Exato. E Bruno, o que eu ia complementar o que o Alexandre falou, primeiro, acho que está em linha, que é a previsibilidade, né? Antes primeiro que a gente sempre busca o caminho mais rápido, seja ele rodoviário ou aéreo, né? Mas o que seja previsível quando vai sair, quando vai chegar. Esse é o ponto número 1. Mas também alternativas, né? Nós tivemos situações que você tem que ver isso em 2 aspectos, tanto quem está tentando enviar, quanto quem precisa receber. Em muitos casos, quem precisa receber, nem sempre é uma cirurgia, ele é uma clínica ou algo, e está fechada, porque ela não pode receber aquele equipamento. Então, o que a gente conseguiu contribuir com esse processo foi trabalhar com os nossos clientes e achar pontos de entregas alternativos. Em alguns casos, a gente conseguia entregar até na casa dos doutores, né? E esse doutor, em alguns casos, colocar uma segunda etapa, porque como perdeu essa conexão entre doutor e paciente, é ir na casa do doutor, depois retirar para levar na casa do paciente. Olha então, aí fecha 2 pernas, né? A primeira, o que o Alexandre falou, do desafio, achar algo que seja previsível e que seja viável, né? Ou o meio mais rápido, mas que saiba quando vai chegar. E segundo, a outra perna está conseguindo receber? Não, não está. Por quê? Está fechado? Ok. Qual a alternativa? E partir para planos, como tanta gente falou durante esse webinar, de planejamento, de contingência, e te digo que a gente conseguiu ser bem sucedido e contribuir com muita gente que estava precisando ou de um medicamento ou de um tratamento, algo, e conseguir com que chegasse na ponta final. Excelente. Não, muito, muito bom, muito rico esse finalzinho, porque é exatamente um pouco da realidade que o nosso associado sofre no Brasil todo e legal saber que tem essas histórias boas para contar aí, para ele ver que ele tem alternativas, né? Bom, eu queria então, para a gente poder cumprir o horário da 1h30 aí de webinar, foi muito rico a apresentação de vocês, o conteúdo que vocês trouxeram. Acho que a gente pôde debater aqui alguns temas. É óbvio, se a gente for explorar tudo, a gente fica aqui 2, 3, 4 horas conversando. Mas eu acho que deu para o nosso associado ter uma noção muito boa um pouco do trabalho que a UPS faz, um pouco de como está a situação atual e das alternativas que ele tem através dessa parceria, né? Para quem eventualmente está nos assistindo que não é associado da Abraid, se quiser, tiver interesse em se associar, fique à vontade. A gente tem o nosso WhatsApp ou os nossos canais, nosso site, tem todas as informações lá. Essa é um dos serviços, é uma dos produtos que a Abraid oferece para o seu associado, dentre inúmeros outros, né? A Nadir está como presidente de associação, sabe que a associação vive de representar os seus associados junto ao governo e junto ao setor e também oferecer produtos e serviços que possam auxiliar aquelas empresas em determinada área de trabalho. Então, a gente vem trabalhando intensamente para isso. Eu queria de novo agradecer vocês, deixar 1 minuto para cada um fazer as considerações finais. Agradecer de novo o time da UPS também que está por trás, né? O pessoal do marketing, a Fernanda, o Andrei do comercial e todo mundo que nos auxiliou na consecução da parceria. Agradecer a minha equipe aqui da Abraid também, que trabalhou muito intensamente para isso. Então, passo para vocês fazer as considerações finais antes da gente encerrar, já agradecendo de novo. Começar aqui pela ordem alfabética, né? Na verdade, agradecer, Bruno, a você, a todos os seus associados pela oportunidade. Acho que, como eu disse no início, a gente está vivendo um momento da história, aprendendo com ele todos os dias. As mudanças ainda devem ocorrer e a gente vai ter que se adaptar. E reforçar que nesse processo, como o Cris apresentou, ninguém está sozinho. Acho que a gente pode apoiar no que vir a ocorrer e trazer o expertise que a gente tem, a experiência, as melhores práticas que aconteceram em outros países, que aqui a gente pode replicar. Reforçar que a gente trabalha com as melhores práticas, então a gente tem redundância, a gente busca ter garantia no que está fazendo para que nunca ocorra de um paciente ficar esperando, de um paciente infelizmente não conseguir ser atendido.
O nosso principal foco mesmo é o paciente. A gente sabe da indústria que a gente está trabalhando, o segmento e a importância, e é diferente quando você trabalha com vidas na reta final. Então, a gente sabe da nossa responsabilidade. Então, agradecer a todos que foram possíveis colocar esse webinar hoje. Muito bom, acho que para todos nós, a gente sempre aprende. E uma ótima semana para todos e que a gente continue saudável. Com certeza. Bruno, da minha parte, também estender os agradecimentos. Também a Tayane, ela não está aí, mas ela apoiou bastante, acho que merece ser nomeada. Mas acho que o principal, se a gente conseguiu compartilhar experiências, né, eu acho que são experiências trocadas positivas a quem está nos escutando, eu acho que a gente alcançou o nosso principal objetivo. Eu acho que nós encontramos muitas respostas, né? No entanto, tem muito a que aprender ainda do que a gente está vivendo. O mundo não vai ser mais o mesmo. E acho que quanto mais a gente trocar experiências e nos colocar à disposição, eu acho que mais bem sucedido todos nós vamos sair dessa e muito mais fortes do que entramos. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade por trocar experiências. Legal. Bom, da minha parte, Bruno, assim, é um prazer imenso ter estado nesta manhã com vocês. Agradeço imensamente pelo privilégio de termos essa parceria com a Braid e pela oportunidade de estarmos nesse webinar. A UPS é uma empresa centenária, né? Aqui nesse quadro, como vocês estão vendo, é o Jim Case, ele é o fundador da UPS, olhando para o seu grande feito, que era a frota inicialmente. E se é uma empresa centenária, ela tem passado por diversos momentos muito complicados de crise, de pandemia, de recessões, assim, inúmeras, né? E a UPS, ela demonstrou que a cada problema vivido, ela tem crescido e tem se fortalecido. E isto por conta do grande legado deixado por este grande homem, no qual eu admiro muito. E por conta das pessoas, que é o nosso grande ativo, né? A UPS, ela tem orgulho de ter as melhores pessoas, os mais competentes e pessoas que têm muito orgulho e lealdade de trabalhar para essa marca, né? Então, eu fecharia, na verdade, todo esse webinar justamente com o nosso grande legado. Que primeiro é o nosso cliente, a gente tem um pilar muito grande que é o nosso cliente, que é liderado pelas pessoas, inclusive por essas que você hoje está vendo, e dirigido pela inovação. Então, é como se fosse uma pausa à pandemia de tudo que estava sendo feito e depois a gente vai voltar, não ao normal de antes, mas a um novo normal, dirigido pelas mesmas missões e valores que tem nos trazido até aqui. Agradeço muito. Legal, Nadir. Muitíssimo obrigado a você de novo, a todo o time da UPS. E eu só queria também encerrar e frisar exatamente esse foco que você comentou, que são nas pessoas. Acho que as pessoas é o que fazem as grandes empresas, as grandes parcerias, as grandes coisas. E uma coisa interessante que nós também temos nos nossos valores aqui na Braid, que o nosso foco central sempre é o ser fragilizado, que é o paciente, no final das contas, né? Exatamente. Então, e é aquela história, sem saúde ninguém faz nada, não se constrói boas empresas, boas parcerias. Então, eu acho que todo mundo trabalhando junto, a gente vai com certeza superar isso e rumo a um novo normal aí com o melhor dos aprendizados e dos outcomes positivos que a gente possa tirar de tudo isso, tá bom? Obrigado mais uma vez a vocês, obrigado aos associados que estão aqui conosco. A gente está à disposição e uma ótima semana para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.